Olá, bom dia. Daremos início à aula de biologia, aula de número 14, e o nosso assunto é a gametogênese, mais especificamente a espermatogênese. Então, a gametogênese, a palavra vem gênese, origem do gameta, ou seja, a formação dos gametas, que são os gametas masculinos e femininos. A gametogênese leva à formação dos espermatozoides e é denominada espermatogênese. Já a formação de ovócitos maduros ocorre pelo processo denominado de oogênese ou ovogênese. A gametogênese é um processo que ocorre nos sistemas reprodutores masculino e feminino. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos, que estão localizados nos testículos. Na mulher, a oogênese ocorre no interior dos ovários. Tanto a espermatogênese quanto a ovogênese envolvem processos de mitose e meiose, que são os processos de divisão celular. A meiose, que é o processo que reduz a quantidade de material genético, é fundamental para a manutenção da quantidade adequada de cromossomos da espécie. Como os gametas masculino e feminino fundem-se durante a fecundação, devem possuir a metade dos cromossomos da espécie para garantir que a diploidia da espécie seja novamente restabelecida. Então, a gente tem nas nossas células do corpo, cada célula contém 46 cromossomos. Durante a meiose, que é o processo de formação dos gametas, esse número vai se reduzir pela metade. Ou seja, os gametas eles terão apenas 23 cromossomos cada um, né, com os seus genes. A espermatogênese é o processo de formação dos gametas masculinos, ou seja, dos espermatozoides. Diferentemente da oogênese, a espermatogênese é contínua durante a vida dos homens adultos. Esse processo ocorre nos túbulos seminíferos, os quais estão enovelados no interior das glândulas sexuais ou gônadas, que no sexo masculino são os testículos. Esse processo ocorre da puberdade até o fim da vida do indivíduo. Então, só mostrando uma figura aqui, a gente tem os túbulos seminíferos, né? Aqui ocorre, então, a formação dos espermatozoides. Então, são várias fases, né? Primeiro ocorre uma mitose, que é aumento do número de células, vai produzir as espermatogônias de dois tipos, A e B. As espermatogônias, elas vão se transformar em espermatócitos primários, depois ocorre a meiose. Então, a gente vai ver cada fase com mais detalhes. Então, em média, o processo da espermatogênese dura 7 semanas e inicia-se com a mitose das células germinativas presentes nos testículos na puberdade do homem. Lembrando que essas células germinativas, elas são diploides, ou seja, possuem 2 lotes de cromossomos, né? Um que foi herdado do pai e outro lote que foi herdado da mãe. Então, por isso que elas são chamadas de 2N. No nosso caso, 46. A mitose nessas células formará as espermatogônias, que vão se dividir por mitose e formar espermatogônias do tipo A e do tipo B. Lembrando ainda que a mitose não reduz o número de cromossomos, tá? Ela mantém. Então, se uma célula com 46 cromossomos se dividir, ela vai originar 2 células também com 46 cromossomos. As espermatogônias do tipo A são aquelas que continuam dividindo-se, originando novas espermatogônias. Já as espermatogônias do tipo B sofrem mitose e originam os espermatócitos primários. Os espermatócitos primários iniciarão o processo da meiose, que levará à redução do número de cromossomos no final do processo. O local de produção, os túbulos seminíferos, né, dos testículos.
estímulo hormonal, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que estimula o amadurecimento desses espermatozoides. A ocorrência inicia-se de maneira incipiente no período embrionário, intensifica-se a partir da puberdade. A espermatogênese processa-se em uma temperatura inferior à temperatura corporal, razão pela qual os testículos se encontram externamente do corpo. E está dividida em 4 fases. Então, a primeira fase é a fase de proliferação ou multiplicação. Então, inicia-se já na fase intrauterina e prolonga-se praticamente por toda a vida. Então, essas células germinativas primordiais, que já existem desde a fase intrauterina dos testículos, proliferam e convertem-se em espermatogônias, aquelas que são A e B, que ainda são células diploides, ou seja, com 46 cromossomos. Ou seja, a gente representa por 2N, que aumentam em quantidade por mitose. Essa proliferação acelera-se a partir da puberdade e tende a diminuir na velhice. Então, novamente, esse quadro, né? As células germinativas, aqui, ó, 2Ns, elas se dividem, aumentando o número, né? Se multiplicam por mitose, originando, então, as espermatogônias, que também são 2N. As espermatogônias vão se dividir em A e B, né? Então, só as do grupo B é que vão produzir os espermatozoides. Então, elas aqui ainda se dividem por mitose. Depois, na próxima fase, que é a chamada fase de crescimento, não, coloquei uma foto aqui antes, novamente, né? As espermatogônias, os espermatócitos primários, os secundários, as espermátides e depois a transformação em espermatozoides. Então, novamente, período germinativo, a primeira fase, né? Depois ocorre o crescimento e as outras fases. Então, vamos para a fase 2, que é a fase de crescimento. Inicia-se na puberdade. Então, um pequeno aumento do volume do citoplasma, né, dessas células, transforma espermatogônias em espermatócitos primários, também chamados de espermatócitos de primeira ordem ou espermatócitos 1, que são células diploides, 2Ns. Novamente. Então, a gente está aqui, ó, ainda são 2Ns. Agora, os espermatócitos primários vão começar o processo da meiose, reduzindo o número de cromossomos. Aqui a gente pode ver que essa célula tem 2 cromossomos, então vindo um cromossomo para cada célula. Terceira fase de maturação. Então, após a primeira divisão da meiose, cada espermatócito primário origina 2 espermatócitos secundários, ou espermatócitos de segunda ordem, ou espermatócitos 2, que são haploides, ou seja, já reduziram o número de cromossomos. A segunda divisão da meiose converte os 2 espermatócitos secundários em 4 espermátides, também haploides. As espermátides ainda não são os gametas funcionais. A quarta fase é a espermiogênese, que é a diferenciação pós-meiótica. É o processo de diferenciação sem divisão celular, pelo qual as espermátides, que são N, se convertem em espermatozoides. Então, na espermiogênese ocorrem diversos processos importantes, como a formação do acrossomo. O acrossomo é uma vesícula especial localizada na região da cabeça do espermatozoide e apresenta enzimas importantes para garantir a penetração do espermatozoide no ovócito. Então, a parede do ovócito, ela deve ser digerida, né, ou degradada pelas enzimas, para o núcleo do espermatozoide poder
penetrar e se ocorrer a fusão entre espermatozoide e o óvulo. A redução do citoplasma, o desenvolvimento do flagelo, que é o processo que garantirá a movimentação eficiente do espermatozoide. Após a fase da espermiogênese, o espermatozoide é liberado no interior do túbulo seminífero. Então, aqui nós temos um espermatozoide com a sua cabeça e o seu núcleo, né, o acrossomo, essa região frontal aqui. Aqui uma peça intermediária, onde tem o citoplasma, as mitocôndrias, tá? Que é o processo onde ocorre a produção de ATP, e a cauda. Lembrando que as mitocôndrias não serão transferidas, né, para o zigoto, somente o núcleo. Aqui a gente tem um óvulo, ou melhor, um ovócito, né, porque o óvulo só termina o desenvolvimento depois da fecundação, e os milhares de espermatozoides, né, lutando ali por poder fecundar o ovócito. Aqui novamente, e aqui para finalizar, né, símbolo feminino, que representa o espelho de Afrodite, e o símbolo masculino, que é o escudo e a espada de Ariel. Isso vem lá da mitologia grega. Encerrando nossa aula, obrigada.